Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar aqui nossa quarta aula sobre direito civil. Eu tinha conversado com vocês que até o, salvo engano, o artigo 4º, né? O artigo 4º, deixa eu só apagar aqui, essa aula da outra turma aqui, para a gente começar aqui desenhando direito, né? Desenhando artigo por artigo do Código Civil, marcando artigo por artigo do Código Civil, tá? Gente, na aula passada a gente terminou aqui essa parte de emancipação, né? Nós vamos começar essa aula aqui a partir do artigo 6º, tá? Artigo 6º do Código Civil. Esteja com o Código Civil aberto de vocês para fazer as anotações respectivas, tá bom? Lembre-se que 80, 90% das questões de prova é Código Civil, tá? Esse número ele abaixa um pouquinho nas carreiras jurídicas, tá? Nas carreiras jurídicas a gente tem também letra seca e doutrina, tá? Não que não tenha também nas provas de analista e técnico. Tem. Mas o que mais prepondera, disparado, é a letra seca. Professor, eu vou fazer a OAB. A prova da OAB é uma prova é elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, tá bom? Se você for fazer OAB, tem que fazer a leitura da letra seca de lei. Você não vai ter tempo para leitura, você não vai ter tempo de estudar tudo. Estudar doutrina, estudar informativo, priorize a leitura da letra seca de lei. Você precisa só fazer 40 pontos para passar, 40 pontos para passar na prova da OAB, ok? Então priorize a letra seca de lei, porque se você priorizar a letra seca de lei, eu tenho certeza de uma coisa, você vai passar, tá? Essa foi a minha tática, né, de estudo para a OAB, né? Eu fiz o 25º exame, no nono período ainda, né? E estudei, salvo engano, uns 2 meses antes da prova, uns 2 meses, tá? Comecei a estudar, li as leis todas, né? Os códigos todos, algumas leis mais importantes, a Constituição, claro, né? E consegui fechar 52 pontos. 52 pontos. Sem estar estudando por nenhum cursinho, tá? Estudei só lendo a letra seca de lei. Estudei, fiz aí 52 pontos e na segunda fase fui aprovado, tá? No meu primeiro exame de ordem que eu fiz, eu passei, tá, gente? Então façam isso, leiam a letra seca de lei e também façam questões, tá? É muito importante isso, né? O nosso foco aqui é concurso público, mas também acaba por abranger o pessoal da OAB, tá? Vamos começar, gente. Gente, antes de mais nada, eu gostaria aqui de indicar a vocês alguns livros, tá? O pessoal sempre pergunta quais são os livros que você indicaria para direito civil, para direito civil. Tem pessoal que está fazendo graduação em direito. Tem muita gente aqui que está estudando para a prova da faculdade, né? E está estudando lá na disciplina da faculdade que assiste aqui uma aula no YouTube para aprofundar um pouquinho mais, para sanar algumas dúvidas, para naquelas matérias que tem mais dificuldade. Então, para essas pessoas, eu indicaria, né, esses volumes aqui do professor Pablo Stoso, tá? Salvo engano, vai até o volume 6, né? Tem a parte geral, tem responsabilidade civil. O professor Pablo Stoso, no meu entender, é o maior civilista hoje. Claro, tem outros, mas eu fui aluno do Pablo Stoso para concurso público, estudei por concurso público por ele, e acho os livros dele e a aula dele fantástica. Então, é um professor que eu admiro muito. E, né, eu indicaria a obra dele, caso vocês queiram, né, e se adaptem à didática dele. Eu acho um livro bem didático, tá? Mas tem outros livros também que eu gostaria de passar aqui com vocês. Veja, Francisco do Amaral é um autor mais clássico, tá? Mas como eu falei, nada impede que, se você tem mais afinidade com o direito civil, de você pegar um livro desse. Bruno Mirage, ele escreve também sobre direito do consumidor. É um livro bem aprofundado, tá, gente? Ele escreve direito das obrigações, consumidor. Lá em direito do consumidor é um das doutrinas mais famosas do direito do consumidor, tá bom? Tem esse livro aqui específico do professor Anderson Schreiber, que é um bom, um livro excelente, Manual de Direito Civil. O professor Anderson também tem um Código Civil comentado, tá? Que ele organiza, que eu gosto muito, aliás, desse código, tá? Tem um livro aqui que é mais para aquelas pessoas que não têm tanto tempo, ou pessoas que estão focadas mais no concurso, que é do professor Rubem Valente, tá bom?
E tem também um livro aqui, né, que eu vou dizer para você. Esse livro aqui, esse cara é o pai do direito civil brasileiro, tá? Caio Mário da Silva Pereira. Excelente. Mas é um livro de vanguarda, tá? O professor Caio Mário já morreu, né? Muito tempo. E é um livro de vanguarda, é um livro que formou a doutrina é, civilista de hoje, tá? Os livros de vanguarda, Francisco Amaral, Caio Mário, o grande Orlando Gomes, lá da Bahia, tá? Orlando Gomes, também é um livro clássico, tá bom? E tem os livros mais recentes, né? Carlos Roberto Gonçalves. Carlos Roberto Gonçalves, ele tem esse livro esquematizado e também tem uns volumes de direito civil, tá? Deixa eu só ver aqui. Outro livro também que eu gostaria, que é bem aprofundado, esse livro é para o pessoal que está fazendo graduação, tá? O pessoal que vai fazer concurso, eu indico esse livro aqui, mais sistematizado, tá? Um livro mais sistematizado aqui, Direito Civil Facilitado, professor Rubem Valente, é bom, entendeu? O Manual de Direito Civil da professora Mônica Queiroz, do professor Anderson Schreber, que também é um livro mais esquematizado, tá? E também eu gostaria de indicar para o pessoal que está fazendo concurso, o livro aqui do professor Carlos Elias, professor do Gran Curso, salvo engano, e é um excelente livro, muito bom mesmo, muito aprofundado, né? O professor Carlos Elias é consultor legislativo lá do, do Senado Federal e muito bom, um gênio de direito civil, eu indico também o livro dele, tá? E, gente, claro, tem os livros de Paulo Lobo são bem filosóficos, tá? Para uma segunda fase aí de carreiras jurídicas, daria muito bom mesmo os livros dele. Traz muita teoria, aprofunda bastante para quem vai fazer segunda fase, carreiras jurídicas. Eu indicaria assim, professor Paulo Lobo, tá? E também tem o professor Tartucci, né? Também muito bom professor. E é um dos livros que eu estudei na graduação. Eu estudei por esse livro daqui, Silvio de Salvo Venosa. Para mim, especialmente, né? É um dos maiores civilistas da atualidade. Estudei na graduação por ele e para concurso público estudei pelo professor Pablo Stouza, tá? Então fique à vontade em escolher o livro que vocês quiserem escolher. Eu não vou seguir determinado autor, eu vou fazendo aqui uma abordagem mais ampla possível para abranger todos os assuntos que serão cobrados, aliás, na prova de vocês, tá bom? Não esquece aí de dar o like, curtir o vídeo, compartilhar para que o canal tenha mais vídeos e eu possa trazer mais conteúdo aqui para vocês, tá? Gente, vamos continuar aqui. Nós paramos aqui no artigo 6, no artigo 5º, né? Acabamos a emancipação e vamos começar o artigo 6º aqui. Pessoal, o artigo 6º, ele traz uma regra que é diferente, por exemplo, da regra do artigo 1º e do artigo 2º. Lá a gente viu que existem muitas teorias que dizem respeito ao início da personalidade jurídica. Tem a teoria concepcionista, tem a teoria da personalidade condicionada, tem a teoria natalista, enfim, tem várias teorias e não existe uma unanimidade de qual delas teria sido aceita pelo direito brasileiro, qual delas é a predominante no direito brasileiro, tá? Mas, em se tratando de fim da personalidade jurídica, diferente do início, não existe nenhum conflito em relação a isso. Para que se saiba o marco que tem quando é que vai existir o fim da personalidade jurídica? Quando a personalidade jurídica vai acabar? Não existe conflito na doutrina, não existe conflito na jurisprudência, não existe conflito na lei. A lei até é muito clara, tá? Aí, o início da personalidade jurídica, a gente tem várias opiniões, vários autores falando de um jeito, outros falando de outro, mas aqui não. Aqui é claro, a lei diz o seguinte: a existência da pessoa natural termina com a morte. Professor, quando é que acaba a personalidade jurídica da pessoa? Com a morte. Com a morte, tá? Com a morte. A pessoa morreu, acabou a personalidade jurídica dela. Mas cuidado, os efeitos do direito civil continuarão a reger as obrigações assumidas por ela, quando em vida.
Professor, como é que isso acontece? É possível que um morto seja chamado para para demandar em um determinado processo? Não, né? Quando a pessoa morre, ela transfere uma coisa chamada patrimônio. Patrimônio. Ela vai transferir o patrimônio dela para os herdeiros, né? E esses herdeiros é que vão responder pelas obrigações dessa pessoa morta, né, do decujus, né, no momento em que se abre a sucessão. No momento da morte, transfere-se o patrimônio, né, numa universalidade aqui de direito, né, para os herdeiros. E os herdeiros responderão no limite das suas forças, do que eles receberam de herança, no limite da herança, no limite das suas forças da herança. Tá? Isso se chama princípio, princípio do benefício do inventário. Tá? Princípio do benefício do inventário. Ou seja, o herdeiro ele vai responder pelas obrigações daquele que morreu até o limite das forças de sua herança, do que ele recebeu, até o limite daquilo que ele recebeu. Mas, professor, vamos lá. Tudo bem, o senhor falou aqui que a pessoa morre, mas as relações jurídicas de direito privado, os efeitos dessa relação jurídica continuam a serem regulados pelo Código Civil, correto? Sim, correto. Agora, é possível que uma pessoa morta tenha lesão a direitos existenciais? Cruz credo, professor. O senhor está dizendo que pessoa morta volta depois, é? Não, não é nada disso não, gente. Veja, é possível que a pessoa morta tenha direitos existenciais? Parece uma coisa, um contrassenso. Como é que pode uma pessoa que já morreu ter direito existencial? Existencial já diz, é de quem existe, não é de quem não existe. Cuidado, gente. A dignidade, a honra, os direitos existenciais, eles continuam apesar do fim da personalidade jurídica com a morte. Prova disso é que se houver um dano, uma difamação contra o morto, os herdeiros poderão entrar em juízo requerendo indenização por danos morais, tá? Por quê? Porque o direito civil ele tutela a honra, os direitos da personalidade da pessoa morta também, tá? É por isso que eu digo, o direito civil ele é perpétuo. O direito civil não acaba com a morte, diferente do direito menor, que é o direito penal. O direito menor, a última ratio lá, acaba com a morte. Extingue-se a punibilidade pela morte. Eu nunca vi morto responder crime. Não sei se você já viu. Eu nunca vi morto responder crime. Eu nunca vi morto responder processo penal. Não, não existe isso. Mas, aqui no nosso ramo do direito, no direito de primeira classe, que é o direito civil, o direito perpétuo, as relações jurídicas, né, que o morto tinha antes de morrer, e também os direitos existenciais, eles continuam a serem tutelados, tá, gente? E isso é importante. A regra é a personalidade civil da pessoa natural morre ou acaba com a morte, certo? Tá? Mas, né, a lei vai pôr a salvo, né, alguns efeitos de relações jurídicas passadas e também alguns direitos existenciais da pessoa morta, tá? Como, por exemplo, o direito ao nome, o direito à honra, tá? Gente, essa é a regra. A existência da pessoa natural termina com a morte, né? Então a gente vai botar aqui assim, fim da pessoa natural, né? Fim da pessoa natural. A gente viu que o fim da pessoa natural ocorre de que forma aqui? Qual é a primeira forma? A morte, tá? A morte, tá? A morte. Essa é a primeira hipótese. Mas também existe outra hipótese. Vocês estão lembrados, se recordam assim, de um caso famoso de desaparecimento, de pessoas que desapareceram, de pessoas que não se tem mais notícia? De vez em quando a gente vê, né, um caso assim, fulana de tal saiu de casa e nunca mais voltou. Então, essas pessoas que nunca mais voltaram, que não se tem notícia do paradeiro dessas pessoas, passaram 15, 20, 30 anos,
sem se ter notícia do paradeiro dessas pessoas. Essas pessoas, esses casos de desaparecimento, a gente pode decretar o fim da personalidade da pessoa natural com base no desaparecimento? Gente, observado o processo de decretação de ausência, se houver a decretação de ausência, se houver a decretação de ausência, também uma das hipóteses de fim da personalidade, né, por conta do decurso de um tempo sem ter notícia de determinada pessoa. Então é possível que se decrete a ausência, declarado o fim da personalidade jurídica, tá? Pelo decurso de um tempo, que a gente vai estudar isso depois, esse procedimento de ausência, tá? Não é algo do dia para a noite, tá? É algo que demora muito, é algo que tem várias fases, tá? Então, assim, é possível que se decrete o fim da pessoa natural por uma decretação de ausência, tá? A pessoa ausente, que não se tem notícia, pode se ter decretado o seu fim da sua personalidade jurídica, tá? E é isso que a gente vê aqui, olha. A existência da pessoa natural termina com a morte. Ótimo, essa é a regra. Todo mundo sabe, todo mundo está vendo. Agora, essa morte, ela vai ser presumida quanto a quem? Quanto aos ausentes. Quanto aos ausentes. Então, se a pessoa está ausente, se a pessoa está desaparecida, se não se tem notícia dela, a lei vai presumir essa morte. Tá bom? E também, quando é que começa? Quando é que eu posso considerar o ausente como morto? Quando a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Por enquanto, para não embananar sua cabeça, eu quero que você grave isso. Em relação aos ausentes, a lei quando a morte será presumida quando a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Então vamos anotar aqui, né? A partir do momento da sucessão, da abertura da sucessão definitiva. Quem for fazer prova lá da FCC, da VUNESP, cuidado, porque eles vão botar sucessão provisória aí. E tá errado. É sucessão definitiva, tá? A partir do momento da sucessão definitiva, pode-se declarar o fim da pessoa natural, em casos de ausência, tá? Outra hipótese, morte presumida. A ausência é uma hipótese até de morte presumida, né? Mas só que o código decidiu tratar de forma separada as duas, tá? Vamos abrir aqui o Código Civil. Aqui, olha. Morte presumida. Gente, morte presumida. Pense nas seguintes hipóteses. Imagine que alguém esteja no avião e esse avião caia no meio do Oceano Atlântico. Passaram-se já 2 meses, 3 meses, 4 meses. Nada de achar essa pessoa. O avião só sobrou pedaço, né? Não tem nada. O avião ficou todo retorcido. Só um monte de metal retorcido. Não tinha nada. Não tinha, não tinha a menor chance de sobrevivência naquelas situações. Naquela situação. O que é que a gente pode tirar? Qual o efeito que isso possui no direito? O efeito que isso possui no direito é a declaração de morte presumida. Professor, me diga um exemplo que já aconteceu. Por exemplo, Ulisses Guimarães morreu numa queda de helicóptero. Até hoje, ninguém encontrou o corpo dele. Outro exemplo, o voo da Air France, né? O AF447, salvo engano, né? O AF447. Existiram pessoas aqui nesse voo que saiu do Rio para Paris, que caiu lá no Oceano Atlântico, que nunca foram encontradas. E aí, como é que eu faço? Eu vou presumir que essas pessoas morreram? Eu vou dizer, não, morreram com certeza. Veja o que o código diz. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Gente, isso é muito importante. Esse negócio aqui, eu sempre estou grifando aqui as partes mais importantes, né? Sem decretação de ausência. Se uma pessoa desapareceu,
A regra é que a gente tenha esse procedimento aqui, ó. Olha, esse procedimento aqui, da ausência. Agora, em caso de morte presumida, quando houver morte presumida, entendeu? Morte presumida, eu vou excepcionalizar esse procedimento. Não vai precisar do procedimento da ausência aqui, tá? E quais são as hipóteses, professor, de morte presumida? Veja só, eu posso dizer que a morte presumida, ela acontece em duas hipóteses. Nas hipóteses de perigo de vida. Professor, quando? Por exemplo, nesse caso que eu citei, né, de uma pessoa que estava no avião, o avião caiu no meio do oceano e não achou o corpo dela. Você concorda que ela estava em perigo de vida? Sim, estava. Então, pronto. Eu vou declarar a morte presumida dela. Mas essa morte presumida é com decretação de ausência? Não é com decretação de ausência. Por quê? Porque ela estava em perigo de vida. Olha aqui o que diz o artigo 7º. Sem decretação de ausência, tá? A decretação de ausência, só para vocês gravarem, ela vai ocorrer em caso de desaparecimento. De desaparecimento de pessoa que não esteja em perigo de vida e que não esteja em situação de beligerância, ou seja, em situação de guerra, tá bom? Então vamos combinar isso, tá? Professor, qual é o outro caso de perigo de vida que a lei autoriza? Nas hipóteses de guerra. Mas vamos aqui ter cuidado com essa hipótese aqui, tá? Vamos aqui, olha. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra, será declarada a morte presumida. Tá, gente? Quais são as hipóteses? Em caso de desaparecimento em campanha, ou seja, desapareceu no meio da guerra, pega aí essa situação que ocorreu com a Rússia e a Ucrânia. Tá? É um exemplo. Tá? Ou ele foi feito prisioneiro. O que é que vai cobrar a Carlos Chagas, a VUNESP aqui? Que o prazo de 2 anos para que se declare a morte presumida, ele vai contar da data da prisão ou da data do desaparecimento. E isso está errado. Cuidado, isso é errado. O prazo de 2 anos aqui vai ser após o término da guerra. Quando é que começa a contar o prazo aqui de 2 anos? Após o término da guerra. Se após o término da guerra, aquele que tiver que foi desaparecido em campanha ou que foi feito prisioneiro não retornar, aí se declara a morte presumida. Gente, essas são as duas hipóteses de morte presumida sem decretação de ausência. Tá bom? E um detalhe bem importante, que é um requisito importantíssimo, que vai ser aplicado tanto para o inciso 1, como também para o inciso 2. Só se pode declarar a morte presumida depois de esgotadas todas as buscas e averiguações. Tá? Depois de esgotadas todas as buscas e averiguações. Isso é o texto da lei, tá, gente? Isso é o texto da lei. Por exemplo, o voo da Malaysia, né, Airlines, MH370, passou mais de 5 anos, salvo engano, com as buscas, tentando buscar vestígios da aeronave. Até hoje não encontraram. Até hoje não encontraram, tá? Até hoje não encontraram. E aí, vocês acham que poderia declarar a morte presumida mesmo depois, mesmo antes de terminar as buscas e averiguações? Se você for seguir a lei, sim. Agora, a jurisprudência ela vai flexibilizar isso um pouco, tá? Ela vai flexibilizar isso um pouco. Mas o que eu quero que vocês saibam é o seguinte: em provas que cobram a letra seca da lei, gravem, prefiram, né, a alternativa que marque, que diga que a declaração de morte presumida só poderá acontecer depois de esgotadas as buscas e averiguações, tá bom? E outra coisa importante, outro requisito que vai ser aplicado a essas duas hipóteses. A sentença do juiz, ela deve fixar a data provável do falecimento. Tá? Tem um exemplo muito
claro disso, um exemplo até triste, que foi o caso de Elisa Samúdio, né, e do goleiro Bruno. Teve uma reportagem, salvo engano, da Rede Record, em que a mãe da Elisa, ela mostra a certidão não é de óbito, é certidão de morte presumida. E nessa certidão tem a data provável que ela teria falecido. Tá? Ah, professor, mas não tem corpo, não tem nada. Sim, mas você concorda que ela estava em situação de perigo de vida? Tava. Sem querer entrar no mérito de se foi culpado, se não foi culpado, se foi inocente, se não foi inocente. Não quero entrar nesse mérito. Eu quero aqui dar um exemplo acadêmico. Tá? Então, gente, a sentença tem que fixar a data provável de que ocorreu a data que ocorreu o óbito. Quer dizer, a data provável que ocorreu o óbito, do falecimento. Tá? A sentença ela tem que fixar. Tá? Ah, no caso do Air France, caiu no dia 29 de maio. A data do óbito, o juiz vai botar lá, 29 de maio. Mas, professor, e se ele morreu dia 30? Não interessa. Tá? Tem que fixar a data provável, não é a data certa, é a data provável. Tá bom? Gente, é isso que eu queria trazer nessa aula de hoje. A gente vai voltar, né, a trabalhar artigo por artigo do Código Civil. Nós vamos trabalhar todos os artigos do Código Civil. Eu estou colocando aqui meu e-mail na descrição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar que eu respondo. Tá? Eu sempre olho o e-mail, o dia todo eu fico com o e-mail aberto. Então pode mandar. Escreve no canal, dá o like no vídeo e nos vemos aí na próxima aula, nossa quarta aula de Direito Civil.